Nessa videoaula nós vamos corrigir a atividade que abordou o termo geral da PA em situações problema, aplicado na resolução de situações problema. A primeira questão, observe a sequência. A primeira figura ela é formada por um quadradinho, a segunda figura tem 5 quadradinhos, a terceira tem 9 e a quarta figura ela tem 13 quadradinhos. Observada a figura, a letra A pergunta: quantos quadradinhos terá a próxima figura? Você pode perceber que de uma figura para outra aumentam 4 quadradinhos. Da primeira para a segunda aumentou 4, da segunda para a terceira aumentou 4 e assim por diante. Desse modo, se a gente aumenta 4 quadradinhos de uma figura para outra, a quarta figura, ela tendo 13 quadradinhos, a quinta figura, que é a próxima, ela vai ter 13 mais 4, ou seja, ela vai ter 17 quadradinhos. Então, essa é a quantidade de quadradinhos da próxima figura, 17. O item B. Quantos quadradinhos terá a 30ª figura desta sequência? Pessoal, esta sequência não é uma sequência qualquer. Esta sequência é uma PA, onde nessa PA o primeiro termo é 1, porque a primeira figura tem um quadradinho, e a razão é 4, porque de uma figura para outra aumentam 4 quadradinhos. Como nós queremos saber a quantidade de quadradinhos da 30ª figura, nós queremos o 30º termo dessa PA. Então, pegando a fórmula do termo geral da PA para o 30º termo, o A30 é A1 mais 29 vezes a razão. Então, o A30 vai ficar o A1, que é 1, mais 29 vezes a razão, que é 4. 29 vezes 4 dá 116. Com mais 1 dá 117. Então, a 30ª figura da sequência ela terá 117 quadradinhos. O item C pergunta: nesta sequência, pode haver uma figura composta com exatamente 80 quadradinhos? Justifique. Pessoal, isso é equivalente a perguntar o seguinte: 80 é termo dessa PA? O que nós vamos fazer é verificar se o 80 é termo dessa PA. É isso que a gente vai fazer para saber se o 80, se tem alguma figura com 80 quadradinhos. Para isso, o que é que eu faço? Eu vou dizer que o enésimo termo dessa PA é 80, vamos supor que o 80 é termo dela. A gente já sabe que o primeiro termo é 1, a razão é 4. Nós vamos aplicar isso na fórmula do termo geral da PA e nós vamos calcular o valor de n. Se n, que é o número de termos da PA, der um número inteiro, preste atenção, o 80 faz parte da PA. Agora, se o n der um número quebrado, o 80 não fará parte da PA. Essa é a ideia. Então, eu substituo, é um teste, né? Substituo 80 no lugar do AN, substituo A1 por 1, mais n menos 1 vezes a razão, que é 4. Só invertir a igualdade, jogo 1 para o outro lado com o sinal trocado, 80 menos 1, que dá 79. Então, nós temos que n menos 1 vezes 4 é igual a 79. Logo, n menos 1 é 79 dividido para 4. 79 dividido para 4 dá 19,75. Então, isso quer dizer que o n é 19,75 mais 1. Ou seja, n é 20,75. Percebam, o n deu um valor quebrado, não deu um valor inteiro. Como o n deu um valor quebrado, isso quer dizer que o 80 não é termo desta PA. Então, não pode haver, nesta sequência, uma figura que tenha exatamente 80 quadradinhos. A segunda questão da Unicamp de São Paulo. No centro de um mosaico, formado apenas por pequenos ladrilhos, um artista colocou 4 ladrilhos cinzas. Em torno dos ladrilhos centrais, o artista colocou uma camada de ladrilhos brancos, seguida por uma camada de ladrilhos cinza e assim sucessivamente, alternando camadas de ladrilhos brancos e cinza, como ilustra a figura a seguir, que mostra apenas a parte central do mosaico. Aí nós temos até a terceira camada cinza, né? Primeira, segunda, terceira camada cinza e até a segunda camada branca. Observando a figura, podemos concluir que a 10ª camada de ladrilho cinza contém quantos ladrilhos?
Bem, vamos contar a quantidade de ladrilhos que tem cada camada cinza. A gente pode perceber a partir daí que a quantidade de ladrilhos cinzas em cada camada forma uma sequência. Na primeira camada são 4 ladrilhos cinza, na segunda camada são 20, na terceira camada de ladrilhos cinza são 36. Então isso quer dizer que nós temos 4, 20 e 36, nós temos uma PA, onde o primeiro termo é 4 e a razão é 16. Quando a questão pergunta a quantidade de ladrilho cinza na 10ª camada, na verdade a questão está perguntando quem é o 10º termo dessa PA. Então eu pego a fórmula do termo geral para o 10º termo, que diz que o A10 é A1 mais 9R. Então vai ficar o A10, eu quero descobrir, é igual ao A1, que é 4, mais 9 vezes a razão, que é 16. Primeiro produto, 9 vezes 16, 144. Com mais 4, 148. Então, se o 10º termo dessa PA é 148, isso quer dizer que a 10ª camada cinza terá 148 ladrilhos, de maneira que a resposta correta é o item D. Terceira questão da Unirio do Rio de Janeiro. A figura abaixo foi publicada em um jornal de grande circulação, terça-feira, 25 de setembro. Trata da previsão da altura das ondas no Rio de Janeiro para os 3 próximos dias, que representa uma progressão aritmética decrescente. Analisando esta figura, um surfista ficou imaginando a possibilidade de ocorrência de ondas gigantescas. Se isso fosse possível, considerando essa mesma progressão, qual teria sido a altura das ondas no dia 1º de setembro do mesmo ano? Você observa que a altura das ondas hoje, vamos lembrar que hoje é terça-feira, 25 de setembro. Hoje as ondas estão com 2,5 metros de altura. A previsão é de que amanhã as ondas estejam com 2 metros de altura e na quinta-feira, depois de amanhã, com 1,5 metro de altura. O que você pode perceber? 2,5, 2, 1,5, isso forma uma PA. Forma uma PA decrescente, porque a questão fala que nós temos uma sequência decrescente. Essa PA decrescente ela tem razão menos 0,5. Por que ela tem razão menos 0,5? Porque diminui meio metro de um dia para o outro. Ok, então vamos lá. Se o primeiro dia é o dia 1º de setembro, que é o que eu quero saber, né? É o A1 da minha sequência. Hoje, que é o dia 25 de setembro, hoje é o 25º dia. Ou seja, hoje é o 25º termo dessa sequência, é o A25. O que nós temos? Assim a gente vai ter que essa PA, o A25 é 2,5. Ué, por que o A25 é 2,5? Porque hoje, 25 de setembro, a altura das ondas será 2,5 metros. Como hoje é o 25º dia de setembro, hoje é o 25º dia dessa PA. Então, A25, 2,5. E a razão, já falei o motivo, é menos 0,5. Como eu quero saber qual é a altura das ondas no dia 1º de setembro, eu quero saber quem é o primeiro termo dessa PA. Como foi dado o 25º termo, eu vou usar a fórmula do A25. O A25 é A1 mais 24R. Então, substitua o A25 por 2,5. O A1 eu quero saber, repete, mais 24 vezes a razão, que é menos 0,5. Primeiro produto, mais 24 multiplicado por menos 0,5, mais com menos dá menos, 24 multiplicado por 0,5 dá 12. Então fica 2,5 é igual a 1 menos 12. Eu vou agora aqui só inverter a igualdade. A1 menos 12 é igual a 2,5. Passo o 12 para o outro lado somando. Então o A1 será 2,5 mais 12. O que quer dizer que o A1 será 14,5. O A1 é o quê? A possível altura das ondas no dia 1º de setembro, caso ela estivesse seguindo essa sequência desde o dia 1º de setembro. Então a gente tem que a previsão é de que a altura das ondas no dia 1º de setembro fosse de 14,5 metros. De maneira que a resposta correta é o item A. Quarta questão do Enem 2010.
Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. Cada lado da figura é um canudo. A quantidade de canudos, eu vou chamar de C, isso de cada lado, ela depende da quantidade de quadrados, que eu vou chamar de Q, que formam a figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Bem, para a gente montar um quadrado, que é a figura 1, eu utilizo 4 canudos. Para a gente montar 2 quadrados, que é a figura 2, a gente utiliza 7 canudos. Para montar 3 quadrados, que é a figura 3, a gente vai utilizar 10 canudos. E assim por diante. A questão pergunta: qual expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Ou seja, a partir da quantidade de quadrados que eu quero fazer em cada figura. Qual a expressão que monta e que mostra a relação entre a quantidade de canudos e a quantidade de quadrados? Vamos lá então, né? Se você observar a sequência, você percebe que essa sequência formada pela quantidade de canudos, ela depende também da quantidade de quadrados. E aí você percebe que a quantidade de canudos necessário em cada figura foram 4 na primeira figura, 7 na segunda figura, 10 na terceira figura e assim por diante. Bem, já está claro que nós temos aí uma PA, onde o primeiro termo é 4 e a razão é 3, já que aumenta de 3 em 3. O que nós queremos? Nós queremos determinar o termo geral para uma quantidade C qualquer de canudos, certo? Qual é a quantidade de quadrados que dá para construir? Ou vice-versa, né? Para uma quantidade N igual a Q de quadrados. Quantos canudos serão necessários? Qual vai ser o valor de AN? Pessoal, isso é bem simples. É só pegar a fórmula do termo geral. Aqui é a fórmula do termo geral. No lugar do AN, eu coloco C de canudos. No lugar do A1, eu coloco 4, que é o primeiro termo da PA. No lugar do N, eu coloco o Q de quadrado. E no lugar do R, eu coloco 3. Foi isso que eu fiz agora. Está só substituído. Bem, e o que eu faço agora? Eu vou tentar simplificar essa expressão. Esse 3 que está fora do parêntese multiplica o Q e o menos 1 que estão dentro do parêntese. Então, eu vou repetir o C igual a 4 mais 3 vezes Q dá 3Q, menos 3 vezes 1 dá 3. E agora é só a gente juntar o 4 com o menos 3 que dá 1. Então, o C vai ser igual a 3Q mais 1. Está aí, então, a expressão que relaciona a quantidade de canudos com a quantidade de quadrados que você é capaz de construir. Para a gente construir uma quantidade Q de quadrados, a quantidade de canudos C será C igual a 3Q mais 1. Bem, dessa forma, a resposta correta é o item B. E com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a resolução de situações-problema envolvendo a fórmula do termo geral da PA.